Olá, meu nome é Márcia, eu sou psicanalista e hoje nós estamos aqui para fazer análise de um filme. Estou na companhia do Luiz Marcelo Costa e Silva, que também é psicanalista, e mais do que fazer uma análise do filme, nós vamos falar sobre traumas familiares, transgeracionais, traumas que nos marcam e que faz parte do contexto de qualquer família. Esse filme ele é um portal através do qual nós vamos entender que ele fala para nós, sobre nós. E antes de iniciar a análise, vamos ver o trailer do filme. Why didn't you want to do the role? He wanted you to do it. I can't work with him. We can't really talk. My father is a very difficult person. Du kan ikke bare late som han ikke er i byen, kan du det? Hva prøve? Er det han? I wish that I knew what I know now. When I was younger. Hvordan går det med filmen da? Hvordan er det å jobbe med Rachel Kemp? Det är på tiden att vi sätter oss ner och pratar, du och jag. Är inte det? Jeg synes jo kanskje det er litt vanskelig nå. Men jag vet att det har varit svårt för dig. Jag känner igen mig i det. Hvordan ble du en så bra person i den oppveksten vår? I wish that I knew what I know Ni två är ju det bästa som har hänt mig. Beste som har skjedd deg? Skulle vært der litt mer da? Ooh la la. Ooh la 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 la, yeah. Marcelo, seja muito bem-vindo, é um prazer. Olá, Márcia. É um prazer e uma honra. Obrigado pelo convite. De nada. Falar sobre algo que é muito humano, né? Muito Conflitos humano. familiares, né? Conflitos familiares. Então a gente vê esse filme como uma ponte para nós olharmos para os traumas transgeracionais. Traumas que se atualizam de diversas formas na nossa vida hoje, porque ele retrata desamparo, solidão, sentimento de inadequação, depressão, desligamento emocional, abandono, sentimento de inferioridade. Então, eu vi nessa história dessa família, que é uma ficção, eu vi muitas histórias. Eu me identifiquei, assim como identifico muitas histórias dos nossos pacientes. É um eco, sabe? Esse filme, a história dessa família ecoa nas nossas histórias. E a gente vê, Marcelo, que aquilo que não é elaborado, não é compreendido por nós quando nós vivenciamos na nossa história familiar, tende a se repetir como um padrão de comportamento. Na psicanálise, a gente conhece o termo compulsão à repetição. Quando a gente está falando da compulsão, a gente está falando de algo desagradável. Algo que se repete em nossas vidas, comportamentos, atitudes, dores emocionais, que não vêm como um eco somente do que está acontecendo no presente, mas vem dessas histórias da nossa família. Você
percebeu isso? É o que popularmente a gente chama de maldição familiar, né? Né? Que traz essa maldição, que é algo que se repete, mesmo a gente não querendo, quando vê já está acontecendo novamente, como, aí, entrando um pouco mais na psicanálise, como algo que sinaliza que tem algo a ser resolvido. Né? É a gente traz para um presente algo que é do passado e às vezes de outras gerações, geralmente, e que sinaliza se tem alguma coisa pendente que precisa ser resolvido, né? É muito interessante como esse campo familiar, ele é muito extenso, né? Porque você tem a família agora, a sua família nesse formato atual, mas você tem as gerações anteriores. E como que os acontecidos nas gerações anteriores estão atualizados hoje. E aí, quando você falou, né, de como isso se retrata nos tempos de hoje, do que aconteceu, a gente tem um primeiro conceito que é a transferência. Nós fazemos identificações conscientes no presente com o inconsciente, com as identificações inconscientes, também familiares, também transgeracionais. A nossa história, ela é um eco também da história dos nossos pais, que também é um eco da história dos nossos avós, bisavós, e assim consecutivamente. O que traz à tona, não é, Marcelo, outro conceito, de que nada tem, nenhum comportamento, nenhum sintoma, nenhum transtorno tem uma única origem, que é a sobredeterminação. Então, as origens, as etiologias são variadas. Se somam, né? E se somam. Então, a gente tem ali, na história do filme, uma família que vive numa casa por fora muito bonita, mas que por dentro muita coisa acontece. Tem um simbolismo muito grande, né? O filme. Ele traz uma simbologia que é a essência da nossa análise aqui. Quando a nora, você tem lá a nora, são pai e mãe, 2 filhas, a filha mais velha é a nora, que quando tinha aproximadamente, na adolescência, aproximadamente 15 anos, o pai se separa, e fica ela, a irmã mais nova e a mãe, né? E aí ela tem que fazer uma redação para a escola. E ela tinha que escolher um objeto e ela escolhe... A personificação dela em um objeto, né? Que é a casa, né? E como se essa casa ganhasse vida, tivesse voz. E quando ela fala dessa casa, que é muito linda por fora, ela fala sobre uma rachadura estrutural, né? Estrutural, estrutural profunda que havia nessa casa. E aí você vê que tem uma metáfora, a metáfora do psiquismo dessa família e de todas as famílias, de nossas famílias, em que nós trazemos rachaduras. O que são as rachaduras? São os conflitos? Os traumas. Os traumas. E aí talvez uma representação sintomática também. Os sintomas que vêm, que se apresentam como decorrência dessas rachaduras. A casa, ela se mantém de pé, apesar de tudo, apesar das rachaduras que eram profundas. Então, tudo ali se organiza num regime de adaptação, assim como é o que vai acontecer com elas. E a gente vai falar mais sobre 2 coisas, né, que na metáfora ela relata, que é sobre as brigas. Existia um barulho muito grande naquela casa, e esse barulho eram as brigas. Sim. Eram os conflitos dos pais. E aí você vê ali 2 crianças, uma adolescente e outra mais nova, que diante daquele contexto de tanta desorganização conjugal dos pais, como elas ficavam desamparadas. Marcadas, né? Ficaram marcadas. Essa rachadura também, né? Marcada. Associando essas rachaduras.
Era traumático para esses pais em função dos problemas conjugais que eles tinham, mas era assim também para elas. Então, ela se pergunta se a casa era preferível vazia e leve ou cheia e pesada, não é? Quando a gente fala vazia e leve, retrata o quê? Por exemplo, a simbologia, né, do vazio é o silêncio, né, é uma calmaria, ou pode ser também o abandono, o vazio do abandono, o vazio da ausência, né? O vazio da ausência do pai, né? Ela ficou mais leve porque não tinham as brigas, mas ao mesmo tempo vazia porque faltou o pai. É um elemento ali, que é um elemento central que a gente percebe nas famílias, as colunas. Uma coluna extremamente importante dessa família foi embora. E aí esse silêncio é um silêncio quase mortífero, né? O silêncio da morte, praticamente, né? Um silêncio que é muito mais agonizante do que pacificador. Aí você vê uma outra associação, né? Que é traumática, que é o luto. Na hora em que esse pai vai embora, a casa cheia e pesada, simbolicamente representa as brigas, os conflitos, que eram constantes. Marcam pela sua cronicidade, pela sua constância e pelo malefício emocional que isso deixa, não é? Então, quando esses pais brigavam, aquela casa ficava cheia, e quando ele vai embora, vem esse luto forte, nessa ausência, né? Que você traz essa morte. Houve uma morte, simbolicamente falando. E elas ficam marcadas com isso. Aí ela diz assim, se a casa já tinha sentido dor, ela relata, sobre uma pergunta, né? Se essa casa já tinha sentido dor. E ela concluiu que ela gostava dessa casa estar cheia. Do movimento, né? Do movimento. Elas andando sobre... Será que ela sentiu uma dor por a gente andar sobre essa casa, né? Quando ela personificou a casa, né? Então ela traz esses elementos da personificação e de dor, de sentimento, de uma maneira tentando se conectar ao próprio sentimento, talvez. Também, quer dizer, era um ambiente instável, do ponto de vista emocional. Ela conclui assim, né? Quando ela conclui que ela gostava dessa casa estar cheia, era um ambiente instável, mas a falta do pai, conviver com a falta do pai era pior. Lembra que tem uma cena em que aparece assim, o pai indo embora de vez, e ela está, acho que na cozinha, e aí ela abaixa o rosto assim sobre as mãos e chora muito. Sim, sim. Né? Eu acho que representava isso, sabe? Assim, no final da história, acho que tem vários temas que a gente vai falar aqui, mas acho que a questão da ausência é um tema quase que central. E qual impacto essa ausência traz. E quando talvez ela traz essa discussão entre barulho e silêncio, e que no final da história o barulho era melhor do que o silêncio, né? Talvez o silêncio como uma grande representação da ausência, do vazio, do luto, né? Que ela tem que lidar com esse luto ad eterno, né? Quer dizer, né? Enfim, pensando nessa questão da maldição da família, né? A gente vai ver mais para frente a questão de morte, suicídio, separação. Então, o luto, a ausência, como algo, olha só, né? Ausente sempre presente. A ausência sempre presente, né? E assim, a dificuldade da gente como humano lidar com isso, né? Aí você vê, nessa dificuldade de nós, enquanto humanos, de lidar com isso, você tem ali as filhas, como elas, como a criança, como o adolescente, lida com essa ausência, com esse luto, como ele consegue se organizar, como ele consegue se adaptar a isso, que aí só o tempo vai dizer, e tem também o luto da mulher, da mãe, não é? Como tem o luto do pai, muitas vezes é o pai, o homem, o marido, quem sai da casa, outras vezes é a mãe, a mulher, quem sai da casa, levando os filhos ou não, deixando os filhos ou não, e como cada um, a partir desse luto, vai se adaptar,
vai depender de muitos fatores, e principalmente do que se vivia ali, da história, né? Que história eu tenho para contar para mim sobre como era na minha casa, como era conviver, pensando no sentido maior, Marcelo, como era conviver com aqueles conflitos. O filme, ele como estímulo, ele traz isso para a gente, essa identificação imediata que nós fazemos sobre como era lá em casa, como era lidar com os conflitos da minha casa, dos meus pais, na convivência com os meus irmãos. Às vezes eu não tinha irmãos, eu era um filho único. Como era isso? Porque olhando para essa ficção, eu posso me identificar agora e rever muitas coisas em mim, sobre, por exemplo, além da rachadura do luto, do desamparo, da falta de acolhimento, que outras rachaduras emocionais eu posso encontrar? Então, por isso que ele é um convite para que a gente possa olhar para nós hoje, que outras rachaduras eu posso identificar em mim e perceber como isso está manifesta na minha vida hoje. Então, acho ele muito rico, por um lado, nesse sentido, porque traz essa oportunidade da gente olhar para isso. E o conceito de clivagem de objeto na psicanálise. O bom pai e o mau pai. A boa mãe e a má mãe, que é um conceito de Melanie Klein, né? O bom seio que parte do bom seio e do mau seio para o bebê. O bom seio, aquele que gratifica. O mau seio, que alimenta, que acolhe, que protege, que ampara, que aconchega. E o mau seio, porque para a criança, a mãe, para o bebê, a mãe é um seio. Sim. Que provê a segurança além do alimento e que às vezes a criança sente como não provendo-se, não sendo provida, melhor dizendo, desse aconchego, desse amparo, dessa proteção. E aí o pai mau é aquele que vai embora. Sim. Que briga com a mãe também. E né? que briga com a mãe. E às vezes a criança, né, ou adolescente, ele se fideliza. Ou se fideliza ao pai, ou se fideliza à mãe, em função da forma como ele está emocionalmente. E até, dependendo da sua idade, racionalmente interpretando aquilo, de que lado que ele fica. Mas provavelmente, aquele que vai embora, provavelmente vai ser eleito como mau objeto. Sim. E aquilo vai marcar. E que não só abandona a minha mãe, como no caso do filme, como me abandona. Acho que esse é o principal, né? Eu fui abandonado. É a história de vários abandonos, né, Marcelo? Mas principalmente como isso reflete nela, na Dora. E ela, no final da história, foi abandonada. Né? Todo mundo foi, mas o importante para ela, eu fui abandonado. E como isso vai gerar esse vazio, enfim, como lidar com essa angústia desse vazio, né? E é interessante que ela descreve, quando você fala isso, ela descreve como se a casa estivesse afundando, desmoronando, só que em câmera lenta. E que o tempo que a sua família passou ali é como se fosse só um instante no ar. Eu vejo que ali indica que elas foram muito traumatizadas por um ambiente que falhou no acolhimento. E aí vem o conceito do ambiente, se não me engano, de Winnicott, do ambiente e dos pais suficientemente bons. Quer dizer, o que é um ambiente suficientemente bom? Não é aquele em que não há falhas, não é? Em que não há discussões, brigas, não é. O ambiente suficientemente bom é aquele que sustenta a crise. Então a gente tem, muitas vezes, uma idealização no inconsciente coletivo ou até individual do nosso paciente de que a família suficientemente boa é aquela onde há a provisão material, a provisão do alimento, qual outra que você falou? Emocional.
onde não houve brigas, não houve desentendimentos, onde tudo transcorreu da forma como foi planejado, pensado, mas não necessariamente. Porque às vezes você vê o relato de pacientes que dizem assim: Marcelo, veja se isso já te aconteceu. Eu tive uma vida boa, nada me faltou. Meus pais foram pais bons, mas eu me senti tão carente, mas às vezes eu me sentia tão sozinho. Você vê que ali naquele ambiente, por alguma razão, que não quer dizer, como se diz na psicanálise, no senso comum, a psicanálise fala que a gente vai fazer análise para descobrir que tudo é culpa do pai e da mãe. Não é sobre isso. Não é sobre vilanizar o pai ou a mãe. É sobre entender que os nossos pais, assim como aqui na história dessa família que reflete tantas outras, você tem os pais, mas você tem marido e mulher, você tem pessoas que tiveram suas famílias e tiveram seus traumas, e que tiveram as suas insuficiências, e que se manifestam naquele ambiente agora seu, familiar. Então não é sobre a culpa, é sobre essa insuficiência. E às vezes vai faltar. E como viver com isso? Eu acho que como viver. E aí é bem emblemático que no início do filme, a gente, quando fala o título do filme, mostra justamente a rachadura. Mostra. Então assim, é um close. Então parece, começa a história, o nome do filme vem a rachadura bem explícita, né? Pegando esse gancho, talvez assim, todos temos as nossas rachaduras. Todos. E ele fala, né, que apesar de estar afundando, etc., a casa está de pé. E a casa como uma figura, né, algo que protege, algo, né, intocável, quase perfeito. E não é, toda a casa tem a sua rachadura. Então nós, como personificação em casas, como é que a gente, assim, inevitavelmente, como é que a gente lida com as nossas rachaduras? Né? Como é que a gente continua apesar das rachaduras, né? Então acho que vem um pouco dessa provocação. E aí na minha interpretação, o foco dessa no início do filme, inclusive, vem trazer essa discussão, que se a gente parar para pensar, todas essas dores, esses traumas, estão sendo representados por essa rachadura. E todos nós convivemos com essa rachadura. E a casa está de pé. Está seguindo. Apesar de tudo que aconteceu na história em torno da casa, a casa está de pé. E é um pouco desse desafio, como é que a gente vive, ou como é que a gente aprende e evolui apesar das rachaduras, porque sempre vai ser uma mãe suficientemente boa, não é mãe suficientemente, ao contrário, uma mãe e um pai, porque somos insuficientemente bons, né? Então, como é que a gente lida com isso ao longo da nossa história? Né? E aqui eu acho que tem um componente a mais, que é essa questão da passa de gerações, né? Então, são essas cicatrizes ou essas rachaduras, de certa forma, se perpetuam ao longo das gerações. E como é que a gente hoje carregando essas rachaduras, como é que a gente lida com elas? Como é que a gente segue em frente da melhor maneira, sabendo que vai ter rachaduras? E talvez o desafio é como é que eu conserto essas rachaduras para que eu possa seguir em frente, né? Então, acho que, misturando um pouco as coisas aqui, mas acho que soma o que você acabou de dizer. Não, veio bem a calhar, porque quais são essas rachaduras? Como elas me impactaram? Se eu estou hoje, se eu elaborei ou não, se eu estou repetindo padrões de comportamento em função de eu não ter me conectado com essas rachaduras. Eu nem tinha conhecimento disso. Mas hoje eu posso perceber que eu posso estar buscando compensações em função dos meus vazios, dos meus silenciamentos emocionais, que tem como origem uma rachadura dessa. Então, compreender isso é colocar cada um no seu papel. Entendo o meu pai como ele sofreu, a minha mãe, naquilo que eles foram insuficientes e também naquilo que eles foram suficientes. E que tudo bem, porque essa suficiência diz respeito a existir falhas, mas também existir acolhimento, existir proteção. Então as duas coisas estão ali.
Então fica nesse lugar de, foi suficiente. Teve falhas, mas o que eu tive também foi importante. Eu não nego as coisas. E quando fica polarizado, aí eu posso interpretar como eu tive um pai ou uma mãe insuficientes para a minha necessidade de proteção, de acolhimento, de amor. E será que essa não é uma percepção distorcida? Ou exagerada, né? Exagerada, Focada, né? Só focada. vitimizada, né, Má? Porque aí, quando eu fico implicado pela vitimização, eu não me trago não me coloco com uma responsabilidade que eu tenho por mim hoje, atribuindo as minhas faltas, as minhas insuficiências, os meus fracassos a quem veio lá atrás. Porque isso acontece em mim porque eu introjeto. Eu, de certa forma, eu aceito isso. Exato. Né? Eu introjeto e é isso, vou replicar depois, mas isso acontece porque eu aceito. Exato. Porque eu assimilo aquilo e, em vez de compreender lá, eu assimilo e vou reproduzindo, né? A gente vai em algum momento falar sobre transferência, etc. Mas é isso. E aí vem muito do conceito, talvez o principal conceito do Freud, que é a questão do recalque. Esse recalque, as rachaduras também como um simbolismo dos recalques que a gente vai tendo ao longo da vida, e que isso vai gerar na gente movimento, né, as pulsões para tentar resolver. Exato. E aí a gente vai buscar as compensações, as transferências, sem saber exatamente a origem desses movimentos. E aí, né, na teoria do Freud, vem muito desses recalques, né, esses quantos de afetos, todas essas questões aí do inconsciente, né, que é o grande conceito do Freud, que nos impulsiona a tomar decisões hoje, mas muito baseado naquelas vivências que ficaram no passado, ficaram rachadas e que, de certa forma, não estão bem consertadas. Numa linguagem metafórica, o recalque são as rachaduras. Por quê? Porque lá atrás a gente não teve recursos internos para desenvolver uma defesa elaborativa. Então, o trauma é isso, é aquilo que acontece nesse exato momento em que você é invadido pela angústia, e aquilo te faz muito mal, decorrente do que está acontecendo, do que aconteceu, e você não tendo uma defesa elaborativa, traumatizou. O recalque é uma defesa importantíssima, porque você esquece daquilo, mas está lá no inconsciente. E como que aquilo, como você muito bem colocou, retorna, né? Os impulsos que a gente recebe do inconsciente eles se fazem na tentativa de que nós possamos elaborar. Aí tem um conceito na psicanálise, né? Recordar, repetir, elaborar. Mas a transferência, eu repito, não elaboro, volto a recalcar e assim segue esse ciclo. Como é libertador hoje você estar em condições, enquanto ego, psiquicamente falando, de ir ao encontro disso e se apropriar sem essa defesa mais primitiva, digamos assim, né? De manter aquilo distante, mas principalmente é muito revelador entender que você foi atravessado por tantas coisas e que hoje essas rachaduras estão, assim, aqui, ó, acontecendo, se manifestando na sua vida e você poder, com a ajuda profissional de um analista, de um psicoterapeuta, poder lidar com isso. Se pacificar, né? Pacificar com isso. Nós analistas, outro conceito muito importante, que é do Jung, né? O Jung, ele fala do curador ferido de almas. Então, retrata a história de um centauro, Quiron, que era metade homem da mitologia grega, que era metade homem, metade centauro, cavalo. E ele, então, essa metade humana somos nós. Esse centauro são os instintos. Nós, enquanto analistas, somos curadores feridos de almas. Nós temos as nossas feridas. As nossas rachaduras, com certeza. Nossas rachaduras. E nós vamos lidando com isso eternamente. Mas quanto mais nós tratamos as nossas rachaduras, as nossas feridas, com conhecimento técnico,
nos colocando nesse lugar de analistas, quanto mais nós tratamos as nossas rachaduras, quanto mais nós nos autoanalisamos, isso reverbera de uma forma construtiva, mas nós nos capacitamos enquanto curadores, feridos que somos, de outras almas, que é o que a gente está fazendo aqui, trazendo nessa análise esse olhar de curadores feridos e dessas rachaduras. E tem uma coisa que é interessante, porque ela, quando adulta, a Nora, quando ela relê o monólogo dela, ela não se interessou, né? Ela achou, assim, decepcionante e distante. E ela escolhe o monólogo da gaivota, né? E aí ela fala, né? Eu sou uma gaivota, é isso que eu sou. E depois vem a cena, ali quando ela fala assim, eu sou uma gaivota, é isso que eu sou. Ela leu a história dela. Era sobre uma audição que ela ia ter. Sim. Quando isso acontece, né? Eu sou uma gaivota, naquele momento isso é decepcionante. Isso não é sobre mim. É um contra-investimento que eu faço. Sim. É um recalcamento. Isso não é sobre mim. E aí eu escolho o monólogo da gaivota. E aí depois tem uma parte do filme, logo no início, um pouco depois, né, que é ela na apresentação, no teatro. Uhum. Ela já era uma atriz Sim, renomada já. renomada, consagrada, e aí você vê a escolha de objeto na psicanálise. A escolha de objeto afetiva, a escolha de objeto profissional, e nessa escolha, a escolha de objeto amigos, a escolha de objeto hobbies, tudo aquilo com que a gente se identifica e que como objeto de investimento nós escolhemos, e neste caso, ela escolhe ser atriz. Ela escolhe representar papéis. Vamos ver depois se isso tem a ver com um distanciamento inconsciente dela em relação à própria história. Porque quando eu represento personagens, eu encarno esse personagem que está descrito aqui nesse roteiro, que é controlado, que foi escrito desta maneira, eu tenho que encarnar este personagem. Então eu me entrego para este personagem, as minhas emoções. Uhum. Quando eu estou representando, eu estou ali também numa dependência de ser aprovado ou não. Sim, reconhecimento. De ser aceito ou não. Nesse reconhecimento, de ser valorizado ou não. E o que acontece ali? Ela já era consagrada, mas ela tem a crise de pânico, não é? E não foi a primeira vez. Não. Porque entra um rapaz que eu não consigo identificar se era o diretor ou se era o terapeuta dela, que pedem ajuda para ele. Provavelmente o diretor da peça, Talvez, né? Alguém que tem alguma autoridade sobre ela. E ele falou, não é a primeira vez que isso acontece. Ela falou, mas agora tá pior. Então você vê que não é a primeira vez que ela tem esse conflito ao entrar, né? Ao entrar o personagem, e aí talvez somando isso, Márcia, a questão transferencial de novo, o recalque. Ela escolheu uma profissão associada, inconscientemente talvez, à profissão do pai. Né? O pai era diretor de filmes, né? O pai estava relacionado ao mundo artístico, né? E talvez um pouco dessa angústia, e aí acho que a gente vai se aprofundar também, é esse reconhecimento que a gente falou, mas reconhecimento mais específico do pai, né? Dela ser aceito por esse pai, no canal, no mundo em que o pai transita, que é o mundo artístico. Então ela se inseriu talvez nesse mundo, óbvio, de maneira transferencial, né? Sem saber, pelo inconsciente, talvez tentando chegar nesse pai. O pai que sumiu, o pai que foi embora, né? Então talvez seja um canal para ela buscar. Só que ao mesmo tempo, imagina a angústia que ela passa toda vez que ela tem que se provar, não só para a plateia, mas inconscientemente para quem? Por pai. Né? A busca pelo esse reconhecimento quase doentio do pai, ao ponto de trazer esses ataques, né? Esse pânico que ela vivencia antes de entrar na cena. E aí,
tem mais uma coisa que a gente pode associar isso que você está trazendo, que é, ela foi aceita pelo pai? Não. É. Ela foi rejeitada pelo pai? Sim. Ela entra em colapso quando ela está ali diante daquele público. Ela entra em colapso porque é como se assim, veja se faz sentido. Se me virem muito, talvez percebam em mim que eu não sou tão boa assim. As inseguranças. Por que nós vamos ter inseguranças? Em determinadas situações da nossa vida é um fato. Mas talvez naquele momento em que ela entra naquela crise e que ela pede para bater no rosto dela, ela tenta transar como uma forma, sabe, de desfocar. É uma angústia, é uma coisa tão forte que toma ela, um medo tão grande, que o que poderia acontecer ali? Ela falhar no papel que ela tinha que representar. E isso, para mim, também significou aquilo que aconteceu lá atrás. Sabe, aquele momento representa o momento em que ela foi deixada pelo pai. Sabe, que ela ficou ali no palco da vida dela, completamente desamparada. Eu percebi aquele momento como um momento de um medo imenso de que acontecesse por parte do público o que aconteceu vindo do pai. Até que aí ela tenta tirar a roupa, é uma coisa que ela quer respirar, né? Ela não conseguia respirar. E aí, de repente, você vê que ela foi se acalmando, e aí ela vai lá e faz o negócio acontecer. E acontece. Né? Ela encarna aquele papel e vai. E detalhe, é óbvio que não fala muito sobre essa peça, mas é uma peça que parece muito densa, né? É bem escura, começa com um grito, e uma das falas é um conflito familiar também. Que ela deixa o rapaz entrar na casa dela, e mesmo assim o cara faz alguma coisa. Então, conflito familiar, talvez ali, essa angústia, porque ela vai expressar sentimentos, se conectar a sentimentos, que é do personagem, como você falou, mas vai passar pelos sentimentos reais da Dora. Por mais que é um personagem que está sentindo isso, mas ela vai buscar, vamos chamar de inspiração, essa identificação dos próprios sentimentos. Sim. E está mexendo num local extremamente sensível para ela. E sabe por quê? É porque ela já conhece, ali era sobre ela não entrar. Ela não ia entrar. E todo mundo esperando ela e ela não ia entrar. O que significa isso? Ela já conhece como é ser abandonada. É como se assim, esse caminho já é conhecido. Então, antes que me abandonem, antes que me rejeitem, antes que eu me sinta completamente desamparada, não reconhecida aqui, como eu não fui pelo meu pai, é mais fácil eu abandonar. Aí acontece dela ir. Né? Então, é esse sentimento, você vê uma compulsão à repetição. E detalhe, tudo inconsciente, né? Acho que isso é importante. Tudo. Porque às vezes a gente fala, mesmo quando a gente vai conversar com as pessoas na aula e na terapia, mas não faço isso, não faz conscientemente, né? Mas existe um movimento inconsciente, né? Que obviamente é muito populado aí por esses recalques, tem os instintos e tudo mais, mas que nos movimentam sem a gente conscientemente saber do que está acontecendo. Exato. Você lembra que teve uma conversa dela com a irmã, que ela falou que ela gostava, a Nora falou que ela gostava de assumir outro papel? Sim. Aí a irmã fala assim, né? Você não quer ser você. Sim. Você não quer ser você. Aí, por isso que eu falei, da escolha de objeto profissional, como tem uma influência inconsciente de recalques que estão nos influenciando. Se eu escolher representar outros papéis, inconscientemente é não me conectar com a minha própria história. Ou, claro que eu não estou dizendo que isso é determinante no sentido de que tem atores que também eles se enviesam com o personagem de maneira em que eles pensam, nossa, mas esse sentimento da minha personagem também é meu,
também foi meu. Eu também me senti assim quando aconteceu determinada coisa na minha vida, assim como acontece na vida do meu personagem. E aquilo é uma ponte, representa uma ponte que me dá a oportunidade de elaborar alguma coisa, de ressignificar aquilo, ou não. Ou é um meio de eu manter uma cisão entre a minha história de vida e a história dos meus personagens, ou de conexão. Você vê como é interessante? Sim. Tem os dois lados. E a Nora vivia um relacionamento. Nora vivia um relacionamento com um rapaz que trabalhava na mesma companhia de teatro que ela, e era casado. Sim. E teve um momento, assim como, né, foi com ele que ela tentou transar, e ele, naquele estresse todo, Louca, né? nunca que ele ia conseguir, né, transar com ela ali. Mas ela teve um momento, uma outra cena, lembra que teve uma cena que eles estavam na cama, em que ele fala para ela assim, algo assim, você tem dificuldade, né, de se entregar? Ele pede um beijo para ela, e ela dá aquele beijo, né, sem graça. E aí ele fala, você tem dificuldade, né, de se entregar. Você vê ali como efeito colateral do abandono, especialmente do pai, pensando na construção edípica, de que nós nos identificamos, os pais representam modelos. O primeiro modelo de homem da minha vida foi meu pai, o primeiro modelo de mulher da tua vida foi a sua mãe. Então, assim, no complexo de Édipo, nós temos dois fatores, aspectos que nos influenciam, que está ligado, um à nossa sexualidade e outro à afetividade. Então, Nora era uma mulher que tinha um trauma ligado ao vínculo emocional afetivo, da intimidade afetiva, e que não foi possível com seu pai, porque ela ficou presa ali naquele pai mau que abandonou, que não ficou, que não me amou, que não me escolheu. Então eu hoje olho o efeito da minha escolha de objeto afetiva inconsciente, falando aqui da Nora, que escolho homens emocionalmente indisponíveis. Porque é um meio de eu me manter aqui, eu não vou me comprometer com você, eu não vou viver com você no dia a dia, você não vai ver como eu funciono fora daquele papel em que a gente se encontra, eu não vou ver como você funciona, porque no fundo eu tenho medo de me entregar, ser abandonada. É um relacionamento com um muro no meio. Um muro. Que ela se protege por esse muro, E é uma porque defesa. ele não pode passar esse muro porque ele é casado, né? Então ele mantém o relacionamento com essa camada de proteção. E aí, assim, com o intuito de, beleza, assim é melhor, porque eu não tenho risco de ser abandonado. Porque eu não me conecto, eu tenho um muro no meio, o muro está sempre me protegendo. O que nos dá uma abertura para a gente pensar que nem sempre uma escolha dessa natureza poligâmica tem como pano de fundo o impulso primitivo, motivando a pessoa. Muitas vezes, a razão dessa escolha vem de traumas, como no caso da Nora. E nesse triângulo amoroso, porque veja, Nora, que amava o pai, que amava a mãe, que não ficou com essa mãe, ficou com outra mulher, né? Então ela foi abandonada por esse homem, ela foi traída por esse homem, por esse pai, que escolheu uma outra mulher. Ela hoje, na condição de amante, ela também compete com essa outra mulher, que foi a mulher do pai. Porque o pai, quando vai embora, ele vai ver com outra mulher. Ele não ficava nos relacionamentos. A gente vai falar um pouco melhor mais sobre o pai, né? Como esse homem, que não é somente um pai, mas que foi um filho, ficou atravessado por uma história extremamente traumática que aconteceu naquela casa, onde a Nora viveu com a mãe e com ele, né? Onde ela nasceu praticamente. Mas nesse triângulo amoroso ali, você vê que ela poderia passar a vida toda
extremamente uma mulher depressiva, solitária, que não fica bem. Ela representa papéis, mas ela não fica bem na vida dela. Uma mulher que, enquanto adolescente, assumiu os cuidados da irmã. Sim. Porque quando eles se separam, lembra que elas saíam pelo fundo da casa? Sim. Quando eles se separam, quem acolhe? Quem é acolhida ali? Nenhuma das duas foram acolhidas. O pai vai embora e a mãe fica presa na dor emocional dela, de alguma maneira. Mãe essa que era terapeuta também. Então, a nora, ela cuida da irmã. A nora é a segurança da irmã, que também sofreu, mas de uma forma completamente diferente em relação ao fato dela ter tido o suporte da nora. É nesse sentido. Cada um sofre à sua maneira, sem dúvida, mas o fato da irmã ter tido o apoio, os cuidados, a proteção, o amparo, o aconchego da irmã, deu a ela muito mais sustentação do que a nora teve. Uhum. Então você vê uma mulher, nora, abandonada, que tem dificuldade de se vincular, que tem dificuldade de amar e de ser amada, de se entregar. E no fundo, Má, é interessante, porque o que permaneceu na nora? Eu quero ser amada inconscientemente, eu quero ser vista, eu quero ser valorizada, direito esse que ela tem. Mas ter faltado isso por parte do pai enquanto modelo, sabe, modificou completamente. Não muito essas decisões que ela acabou fazendo. E assim, tem um momento do filme, né, que o pai fala, né, é muito difícil amar alguém que tem raiva, né, se referindo a Nora, mas ela tem essa necessidade de não vou me relacionar com ninguém porque eu não quero ser abandonado de novo. Aquela história, né? Gato escaldado tem medo até água fria. Exato. Então, assim, eu já sofri demais. E ela não teve esse apoio, né? E agora manteve dela mesma ou da mãe. Então, ela falou, eu me relacionar e de repente correr o risco de cair nessa fossa de novo, não quero, não vou querer nada sério com ninguém. E é inconsciente, certo? Totalmente inconsciente. Só que aí, o que supostamente é uma defesa, algo que vai trazer um benefício, na verdade, pode atrapalhar a vida dela. Que é essa ausência de ter um relacionamento que pode ser extremamente benéfico para ela. As possibilidades que a gente nega por essas questões mal resolvidas. Né, acho que fala muito sobre isso o filme, né? Quais possibilidades que a gente deixou de fazer ao longo da vida por essas questões que vêm como se fossem âncoras, nos afundando, não deixando a gente voar. Então essas rachaduras como âncoras que não deixam a gente experimentar outras coisas que podem ser muito boas, né? E você já viu na clínica o paciente que fala assim, eu não sei por que eu atraio essas coisas para minha vida, eu tenho o dedo podre. Não é sobre o dedo podre, sobre atrair. Como se isso acontecesse por um azar. E não é, porque você não atrai, você escolhe. E essa escolha masoquista, ela é inconsciente. Ancorada em quê? Nessas rachaduras inconscientes. E aí a análise ajuda a pessoa a entender a origem dessas escolhas. Porque quando você fica com um sentimento de insuficiência em relação a você mesmo, sobre que eu não sou uma pessoa boa, merecedora de amor, de amparo, de carinho, de atenção, porque a criança, o adolescente, ele fica na culpa estrutural, como se fosse culpa dele, dela, criança, o acontecido, aquilo que foi traumático, a separação, o abandono de um pai ou de uma mãe, que não acontece só por uma separação, mas às vezes você teve uma mãe ou um pai depressivo, e não ter tido aquele acolhimento pode ficar associado emocionalmente na interpretação que aquela pessoa vai fazer a posteriori, decorrente das suas emoções, que ela teve uma culpa, que ela não foi suficientemente boa.
E aí faz com que a pessoa faça essas escolhas baseado em quê? Sentimento de inferioridade. Eu sou inferior, eu sou rejeitável. Não sou merecedor. Não sou merecedor. Aí você vai ver, cara, olha a diferença que vai fazer na vida do analisando quando ele começa a conectar, entender essas origens e aí fazer isso que você falou. Se apropriar desse tesouro que traz sofrimentos, sim, mas também que traz essas oportunidades de fazer novas escolhas, de tratar esse passado, elaborar isto, perdoar, se perdoar e seguir fazendo escolhas que são mais saudáveis. E assim, né, Márcia, não é que a pessoa adora, é obrigada a casar, a gente tem muitos modelos que a sociedade cobra, mas é muito mais sobre assim, essa sua decisão é sua mesmo? Porque a gente tem todo o direito de não querer casar, não tem nada de errado com isso, mas é sua ou é algum efeito de algo que talvez você nem perceba e que talvez você não está se permitindo ser aquilo que você gostaria de ser? Por quê? Por esses efeitos dos recalques e dessas vivências. Porque é como se a gente tivesse sido... não é decisão minha, eu estou sendo influenciado por algo que eu nem sei. E aí é um problema. Porque quando é autêntico meu, eu estou feliz. Eu não tenho as angústias, eu não tenho os problemas da depressão. Então eu posso, muito bem, não casar e viver muito bem. Está tudo certo. Mas se não acontece e eu tenho angústia, provavelmente é uma decisão que não necessariamente é autêntica minha. Vem desses efeitos do que está lá recalcado e que está me influenciando. E não é autêntico. E não é consciente só. Porque não tem, a gente fala, né? O que é certo e o que é errado? Não tem. Depende do que é bom ou mal para você. Mas desde que seja autêntico. E não escravo dessas decisões que às vezes não são boas para nós. E aí, vamos pensar uma coisa? A morte da mãe. Vamos falar um pouco dessa mãe, depois vamos falar dessa relação da nora com o pai. Na mãe. A mãe, então, eles se encontram lá no velório, né? E tem o sobrinho da nora, filho da Agnes, irmã dela. Ela sobe com ele, acho que no andar de cima, e fala de um lugar por onde a mãe era terapeuta, atendia em casa, de um lugar em que elas ficavam escutando. Ecoava. A mãe ecoava, né? Dava eco, né? Do lugar onde ela estava atendendo, da sala, para esse lugar lá em cima. E elas ficavam ouvindo as histórias, a mãe, né? Naquela relação terapeuta com o paciente. Sabe o que me vem à mente? Essa mãe, que também é terapeuta, quando acontece essa ruptura, o que aconteceu? A nora passou a cuidar da irmã. Acho que até já cuidava, já tentava proteger. Tinha cena em que ela estava com a mão nos ouvidos. Ela protegia a irmã daquele barulho. A gente tem na psicanálise o conceito de prazer funcional, né? Quando o ambiente tem muito ruído, muito desequilíbrio, o que a criança faz? Ela brinca, né? E o brincar é uma forma dela lidar com as angústias decorrentes daqueles ruídos com as quais ela não sabe lidar racionalmente por uma defesa elaborativa. Então esse brincar atenua essa angústia. É um universo paralelo. É como se eu fosse para outro lugar e eu ficasse melhor aqui, com esse meu brincar. É uma espécie de distração que dá a condição de você lidar com a angústia. E ali não tinha isso. Naquelas cenas em que a gente vê, talvez ela ali protegesse a irmã, como eu disse, mas o que acontece é que faltou outro conceito do Winnicott, que ele fala de holding, de contenção, que é quando você acolhe a angústia da criança, o desamparo da criança. A nora foi esse holding para a irmã, mas ela não teve. E essa mãe não deu esse holding, esse amparo para as filhas. Eu penso que quando elas escutavam, era uma forma, o que faltava para elas? Conversa, colo, acolhimento.
Mas a mãe fazia isso com os pacientes. E quando elas escutavam, era uma forma delas coparticiparem daquilo. É como se ali eu estivesse tendo um pouco do colo da minha mãe, que eu não tinha em casa, mas ouvindo ela como terapeuta, é como se simbolicamente fosse um substituto desse colo, sabe? Que não foi possível. E ela como terapeuta, aí volta o conceito de curador ferido de almas. Ela como terapeuta, a atuação como terapeuta era uma maneira de ela não lidar com algo que era muito difícil para ela acessar, que era o quê? A própria história de vida dela. E no velório tem uma cena, não sei se você vai se lembrar, em que uma paciente fala que da mãe dela, né, delas, falando que a mãe dela levou ela num lugar, como a mãe dela foi importante para ela e tal. Quando ela conta, especialmente que a mãe dela levou ela num lugar, a paciente... teatro. Era o teatro? A Nora, o que eu percebi, Ma, é como se assim, a Nora estivesse ouvindo ela falar de alguém que não era a mãe dela. Como se naquele momento ela não reconhecesse a própria mãe ali, dela, pela expressão facial dela. Essa mãe que acolheu, essa mãe que foi um holding para os seus pacientes, mas que não foi para ela. Você percebeu isso? Ela tá meio... Será que tá falando da minha mãe? É. Né? Então, um pouco esse descontentamento. Será que é da mesma pessoa? Parece, né? É que muitas coisas no filme não foram faladas necessariamente, né? Muito do que a gente está falando aqui... É a nossa interpretação, algumas né? percepções, exatamente, né? E essa me parece uma percepção do tipo... tá falando da minha mãe mesmo? Né? Essa acolhedora? É. E sabe de uma coisa? Quando a dor dessa mulher, que não virou luto, se transformou em atuação. Porque quando eu estou ali atuando como terapeuta, nesse caso, eu estou intelectualizando, eu não estou sublimando. Sublimação é uma troca de uma meta por outra. No conceito original de Freud, é a troca de uma meta sexual por uma meta não sexual, por algum impedimento, né, de desenvolver, de viver a sexualidade que a pessoa possa ter. Ela investe em outro tipo de objeto. E ali, a nossa sublimação no atendimento, ela é altamente motivacionada ou motivada pela nossa autorrealização empática, fazer o bem. Eu passei por isso, por muitas coisas, e isso que se transformou em mim, em aprendizado, além da técnica que eu adquiri, agora eu devolvo ajudando outras pessoas. E isso me leva para o mais. No caso dela, ela não estava ali atuando da mãe dela, da Nora, como uma curadora ferida de almas. Ali representava uma defesa. Uma defesa no sentido de uma dificuldade de lidar com o próprio desamparo, que foi decorrência de todo aquilo, da separação em si. Porque não há dúvida de que aquele casal se amou, constituiu família, está ali a família, e se separou de uma forma muito dramática. Uhum. E quando você se separa desta maneira, você recalca amor. Com certeza. Você recalca admiração. E ela também não lidou com isso, muito provavelmente, até visto que ela não conseguiu acolher as próprias filhas. Isso não faz dela uma vilã, não é isso que eu quero dizer. Sabe, a culpa é da mãe. Não é sobre isso. É sobre que nossas mães, de novo, e nossos pais também tiveram seus traumas, também tiveram suas inseguranças, também tiveram seus medos, também não conseguiram lidar com as suas questões, e isso nos impactou de alguma maneira. E eu vi ali que você falou uma coisa, que ela, de alguma maneira, e a Agnes foram abandonadas não só pelo pai, mas também, no seu entendimento, foram abandonadas pela mãe. Porque quando ela traz essa questão, lá no final do filme, ela diz, eu tive você, Dora, para me acolher,
dá a sensação que a mãe não era presente, ou tão presente assim. Exato. Se houve essa necessidade de ser da Dora fazer esse apoio, então, de novo, né, aqui não está explícito, mas Não. dá a sensação que a mãe também foi ausente. E aí, obviamente, tem os traumas da mãe, tem as rachaduras da mãe, né, esse processo de separação, culturalmente, eu não sei, o filme é da Noruega, mas eu não sei se é a mesma dor que nós tínhamos aqui no Brasil, por exemplo, se ela voltar 50 anos atrás, a questão de separação era extremamente traumática para a mulher. Muito traumático, né? Então, essa dor dela, ela talvez não consiga lidar, ou não conseguiu se blindar de maneira que não chegasse nas filhas. E provavelmente ela se ausentou, ela não conseguiu dar esse amparo, porque nem ela conseguiu com ela mesma, né? E aí dá essa sensação, sim, que aparentemente ela não deu o apoio lá para as filhas, ou não o suficiente. Eu acho que foi nessa fala entre as irmãs, em que a Nora fala assim, que com a irmã foi diferente, que elas viveram a mesma vida. Como é que você conseguiu? Ela fala para ela, como é que você teve família, como é que você conseguiu? E ela fala que a grande diferença, que ela também teve as dificuldades dela, a Agnes, né? Fala que ela também teve as dificuldades dela, mas que foi difícil para ela lidar com tudo aquilo, mas a grande diferença é que ela teve a Nora. Então aí você vê onde tem a falta da mãe, né? E o Firenze, ele fala uma coisa, ele diz, um grande contemporâneo de Freud, ele diz assim, raspe o adulto e encontrará a criança. Aí você vê que por trás das atitudes, das rachaduras, dos sentimentos, dos comportamentos, dos sintomas de um adulto, você vê a criança, como que ela se organizou. A Agnes de uma maneira em que teve a segurança, o apoio, né, o amparo dela, da irmã, e a Nora que ficou muito mais desamparada e que desenvolveu um desligamento emocional, que se retrata na forma como ela afetivamente se relaciona. Ela está desligada, ela não se aprofunda, ela não vai no vínculo, ela não se entrega, então não há intimidade sem entrega. Sabe? Se você não se entrega e o outro também não, vocês vivem momentos, mas vocês não vivem na continuidade tudo que tem para se viver e para se adequar nesse ambiente. Então você vê uma mulher que vive na solidão, que vive na depressão, por esse desligamento emocional, que é uma defesa preventiva. Você já está na defesa preventiva. E até porque você veio da sua infância aprendendo a se regular dessa maneira, se adaptar dessa maneira. Mas essa adaptação, ela é extremamente prejudicial. E quando a gente fala do pai, quem é o pai? Foi um menino... Vilão, né? O vilão. O vilão da história, né? Vilão da história, que pedia para ser interpretado, de certa forma, como um cineasta que escrevia roteiros, né, de filmes. Ele volta 15 anos depois com um roteiro embaixo do braço que retratava a história da vida dele, a história essa que nós vamos trazer agora, e que ele dizia que não era sobre a mãe dele, que não era sobre ele a história. Ele queria que a Nora, filha, representasse o papel da protagonista, porque ele fez aquele filme para ela, e só ela poderia interpretar esse papel. E a história fala do quê? O roteiro fala do quê? De um garoto, que era ele, que volta da escola. No filme fala que ele está indo para a escola, né? Mas quando volta para a escola, deixa a mãe, ele está indo para a escola, a mãe fica, se despede dele. Mas quando ele volta da escola, o que ele encontra? Naquela casa onde a família viveu, a mãe havia se suicidado. Como é para essa criança, a partir daí, lidar com esse trauma? E o Gustavo, né? Esse ambiente, a casa, o que é a casa? O que a casa representa? Quando você vai para sua casa,
Você está na rua, está trabalhando, estava se divertindo, não importa fazendo o quê. Mas voltar para casa representa o quê? Voltar para o seu aconchego? Segurança. Voltar para a sua segurança? Aquela casa se transforma a partir daquele momento em que ele volta para ela e não encontra a mãe daquele jeito, a gente não sabe, né? Se ele viu ou não, mas não encontra mais a mãe. Ali a mãe não vive mais. Então, a casa se transforma no túmulo daquela mãe, porque foi lá que ela se suicidou. Olha aí, uma rachadura da alma que mostra a morte como uma não continuidade da vida. E o que morre ali? Ou como que o Gustavo, que foi atravessado pela dor enquanto criança, o que pode ficar registrado na alma dele, no psiquismo dele? Pode ser que a partir dali a pessoa, vamos pensar nisso, no que fica e como isso se manifesta nas relações a posteriori da vida da pessoa. Porque aquela criança, a partir dali, ela se desautoriza a amar, como decorrência do trauma que viveu. Ela pode colocar na mente dela que depender de alguém é perigoso. Ela pode, a partir daí, ter assim dentro de si que sentir é altamente desorganizador, porque assim foi para ele, a partir do momento que ele se depara com isso, que a ternura é algo muito caro emocionalmente, então eu não vou me entregar. A filha também não se entregou para os relacionamentos, eu não vou ficar, a filha também não fica. A filha, mas permanece inconscientemente com o desejo de ser amada, de ser acolhida. Ele também. Porque não some, né? Ele também. Continua na gente, né? O desejo dele de ser amado. Não. Porque a partir do momento que a minha mãe se matou, o amor foi embora, eu posso, a partir daí, ficar com um sentimento de que eu não sou suficientemente bom, porque as pessoas não ficam, as pessoas vão embora, não mereço ser amado a ponto de você querer ficar. E aí eu posso ter desenvolver um vínculo afetivo com as pessoas extremamente ansioso, no sentido de John Bowlby fala, né, do apego, do vínculo do apego ansioso, que eu tô com você, mas eu tenho muito medo de ser deixada por você. E isso vai fazer com que eu tenha, nessa ansiedade, comportamentos que vão fazer com que você se afaste de mim, justamente pelo meu medo. Mas de onde vem esse apego ansioso que retrata essa iminência de ser abandonada? Muitas vezes vem de traumas como esse, porque o amor aqui, ele fica associado à perda e ao aniquilamento que essa criança sofreu. E eu acho que aí se intensifica, porque dentro da nossa estrutura, assim, eu sou filho, supostamente eu tenho que ser amado pelos meus pais, ou eu sou algo muito importante para os meus pais. E quando alguém toma a decisão de ir embora, um pai, uma mãe, seja para uma outra família, ou seja, suicídio, vem aquele questionamento: eu acho que eu não sou tão bom assim. Para minha mãe e meu pai me deixar, eu não sou tão bom assim, né? Então eu sou culpado, eu sou inferior, eu sou uma pessoa que não nem o pai nem a mãe quiseram, quanto mais o resto do mundo, né? Então isso a gente vê bastante no consultório, né? Essa culpabilidade, que não é verdadeira, obviamente, né? Mas que a gente associa pela decisão de pai e mãe que eles fizeram, né? Porque assim, não tem outra explicação, porque eu deveria ser amado. Esse é o papel de um filho, ser amado. E quando isso não acontece, o defeito é meu, porque o sistema é feito para eu ser amado. Se eu não fui, o problema é estar comigo, né? Então acho que isso também traz um pouco aí nessa associação ao que aconteceu com o pai e o que aconteceu com a Dora, né? Os dois carregando essa questão. E eu acho que um ponto também importante aqui, Márcia, quando a mãe morre, se suicida, qual que é a solução que dão para o Gustavo? Ele vai embora para a Suécia morar com a família do pai.
Então, assim, qual que é uma solução para trauma extremamente forte? Vai embora. Retira dali. Sai dali. E ali é justamente a casa, em que depois ele casa, vai morar, e aí tem a questão com a esposa, e ele falou, qual é a solução? Vai embora. Ele herdou a casa, né? Por isso que ele foi morar ali com ela, né? A casa é dele, né? Também é dele. Então veja como até isso se repete. Houve uma solução para o pequeno Gustavo, que é o seguinte, sai daí, sai dessa casa, né? Se não me engano era a Suécia. E quando atualiza a questão, ele casado e vai se separar, qual que é a solução que ele vai buscar? Ele vai embora. Quando tem um problema que não se tenha, é ingerenciável, o casamento tinha acabado, né? A gente se defende, né? Ir embora é se defender, né? E foi um mecanismo que foi Recalcar, treinado lá atrás, né? Então ele repete, talvez até inconscientemente também, né? Então vira um movimento, uma estratégia de solução de problema, se afastar. E ao mesmo tempo, Mar, eu fico pensando, o que você fala para uma criança que perde a mãe ou o pai de maneira trágica, um acidente, mesmo por doença, ou você falou da separação, ou por uma circunstância tão traumática como essa? O que se fala? Como que a criança associa o silenciamento? E claro que as pessoas, elas não sabem o que falar. Assim como hoje a gente tem dificuldade de um constrangimento em relação a alguns acontecimentos como morte. Assim, eu quero muito ajudar você que está passando por essa perda, eu não sei o que falar. E muitas vezes não é necessário falar, só estar presente. E eu entendo, eu te compreendo, que o que você precisar, para o que você precisar, eu estou aqui. Quer falar sobre isso? Já é o suficiente. Não falar sobre as rachaduras, não falar sobre o que dói, não poder isto ter um lugar de reconhecimento na claridade da nossa existência, da nossa consciência, é um dano para nós. Porque aquilo que fica no silêncio, porque vamos embora, se afaste daí, vou afastar você daqui, é uma coisa que é um tamponamento, sabe? É abafar algo que vai sair de alguma maneira. É algo que tem uma rachadura, então vai vazar alguma coisa por ali, e nesse futuro, que é o que você está falando também, desses vazamentos, isso se apresenta na culpa inconsciente, isso se apresenta numa onipotência que a criança traz, como se assim, o que está errado em mim que fez com que isso acontecesse? Essa culpa ela se apresenta dessa maneira. Há algo de errado comigo que fez com que isso acontecesse. E hoje isso reverbera em quê? Na forma como eu me relaciono. Em relacionamentos extremamente sofridos, violentos, onde eu me perco de mim mesmo, porque eu sou o tempo todo, de alguma forma, violado. Eu me permito viver isso porque eu preciso o quê? Pagar alguma coisa, uma dívida. Eu mereço sofrer inconscientemente. Eu não mereço ser amado, porque eu não sou bom, porque eu não fui bom. E ele preventivamente, o que ele faz? Ele desinveste antes que o outro faça. Ele não consegue ficar nas relações. Como que ele envelheceu? Dependente químico, deprimido, sozinho, sucesso profissional? Muito. Aliás, a filha dele, a mais nova, trabalhou num filme dele. E ela fala, quando ele volta com o roteiro embaixo do braço e vai conhecer o neto, ele identifica o neto como sendo, além da nora, como sendo o protagonista do filme, que representava a mãe dele, ele identifica o neto, que seria ele. Seria ele. E aí a filha fala assim, não quero que meu filho, seu neto, grave. Porque pode acontecer com ele, eu não quero ver acontecer com ele o que aconteceu comigo. Porque quando eu trabalhei com você no filme, foi o momento mais feliz da minha vida, em que eu tive você só para mim, em que eu tive o seu amor, a sua atenção. E depois o que você fez? Você foi embora. Então você reaparece décadas depois, com um filme na mão, dizendo para minha irmã encenar
querendo que meu filho encene também, participe do filme, para depois você ir embora de novo, para você abandonar, porque a gente se organizou do nosso jeito aqui. A gente tem as nossas rachaduras e a gente sobreviveu aqui. Desse jeito. Não venha você querer entrar, porque elas colocam uma barreira para a volta dele. Sim. É uma defesa delas, porque ele não ficou. E é interessante que ele fala assim, no aniversário do Eric, do neto, que a Nora tá soltando faísca pro lado dele, lembra? Pegaram ele lá. Ali mostra que ela tem muita mágoa, que ela tem raiva dele, ela foi irônica, e essa ironia é um disfarce da agressividade. E aí ele vira e fala assim, mas vocês ficaram bem, não ficaram? É como se ele dissesse assim, olha, eu não fiquei aqui para ouvir como vocês ficaram, como vocês sobreviveram a isso, as dores de vocês. É como se assim, eu não estive aqui, mas olha, eu estava trabalhando. Olha o meu roteiro. Olha o filme que você participou. Ele pergunta para a Nora em um momento, você deve ter visto, né? A retratação dos filmes dele, né? O reconhecimento que ele teve, do tipo assim, você viu que eu estava trabalhando, né? Por isso que eu não fiquei. Muitas vezes os pais falam, eu não posso te dar atenção porque eu estou trabalhando, eu não posso fazer isso com você porque eu estou trabalhando, porque eu tenho que trabalhar. A desculpa que o adulto dá. E não é sobre a quantidade da presença, é a qualidade. É você acolher, é você legitimar o que a criança está sentindo, a dor emocional dela, e não desmentir, porque quando ele fala, mas vocês ficaram bem, né? É o desmentido na psicanálise, é um conceito. Ele intelectualizou, né? Ele estava se justificando ali. Né? Ele estava se livrando dele, né? Mesmo que isso pudesse causar um baita mal-estar com elas. Né? E é não reconhecer o sofrimento das filhas, é não reconhecer que aquilo doeu para elas. E não é sobre atacar, é sobre você poder falar. E elas não queriam aquele roteiro pronto, aquele roteiro que estava sob controle dele, que dizia que não era sobre ele. Né? Ele volta aqui anos depois, mostra que ele estava com uma predisposição a elaborar aquilo. Ele precisou se afastar. Mas quando ele volta, ele também quer controlar a narrativa. E também não consegue se conectar para ouvir, para dizer, olha, me desculpe, eu não soube lidar com isso. Eu não consegui ficar. Me perdoa. Eu sinto muito, eu perdi muito da sua vida. Eu não vi você se desenvolver, eu não vi você fazer sua escolha profissional, eu não vi meu neto nascer. Eu sinto muito, eu sei que não tem como voltar no tempo. Mas por que ele não podia dizer isso? Porque ele não estava pronto ainda para se conectar com a própria história, não conscientemente. O amigo dele, que trabalhava com ele no filme, disse, eu nunca vi você tão mexido com um tema como esse. Você tem que ir até o fim. Porque era, simbolicamente, a oportunidade dele se conectar com a dor. E, na verdade, ele não conseguiu, eles falam, né? Acho que a Nora fala, não consigo conversar com você. Eles não conseguiam ter diálogo, né? Não tinha uma barreira muito grande, obviamente. Essa história do abandono, enfim, né? Mas analisando, o que eu vejo? O canal dele para se expressar era através do filme. Era. É o local que ele domina e é o local que, talvez inconscientemente, ele escolheu para falar tudo isso que você está falando. Toda essa elaboração, talvez ele usou o canal, a filmagem, e por isso que era importante a filha participar. Fazer a gravação com ele, porque era o canal para ele contar essa história. Se ele, tivesse consciência disso, mas ele estava num papel antes, ele estava num lugar, num estágio antes desse estágio que eu comentei e que você está comentando agora, que é o estágio da reparação. Quando você usou um mecanismo de defesa, você falou da intelectualização. E tem também, sabe por que eu não estive presente? Porque eu estava trabalhando, estou intelectualizando. Eu não estou, é um contra-investimento que impede retorno de recalcado. Sim. Eu não estou pronto ainda para me conectar com o que está recalcado. Mas trazer esse roteiro e colocar essa perspectiva para elas era uma reparação da falta dele. E quando você está reparando, porque você tem culpa inconsciente, mas você só elabora sua culpa se você
se conecta com ela e entende de onde ela veio. Sim. Entende? Aí sim. Esse estágio seria posterior, mas ele estava num anterior. E ele não reconhecia isso. Não, tanto que a atriz que substituiu ela, que é a Rachel, que assistiu o filme da Agnes, né, quando era criança, a Rachel pergunta para ele sobre... Ele fala da mãe, mas ele diz que não era a mãe, que o filme não era sobre a mãe. Ele fala da mulher que se suicidou lá. Foi isso. Ele fala da mulher que se suicidou naquela casa onde ele viveu. E ela pergunta para ele, mas ele não pergunta para ele sobre essa história, como terminou. E aí ele fala assim, você dá o final que você quiser dar para isso. Aí ela fala, me fala sobre a sua mãe. Sim. Aí o que ele responde? Esse filme não é sobre a minha mãe. Esse roteiro não é sobre a minha mãe. Então, percebe que ele não estava preparado ainda, ele vem com uma narrativa, com um roteiro, ele fala, mas vocês ficaram bem, não ficaram? Ainda é uma reparação, mas é alguma coisa. É uma aproximação com o desagradável. Não é ainda uma elaboração, ainda não está consciente, mas já é uma aproximação. Por isso que eu falo que é como se ele pedisse assim, Nora, me interprete. E a Nora falasse para ele, me veja a minha dor, veja onde eu fiquei, veja o impacto disso na minha vida. Só que eles não estão se encaixando ainda, não ainda, mas tem uma perspectiva ali. Quando eu falei aqui da Rachel, né, a atriz que substituiu a Nora, ela fala, né, por que ela resolveu se suicidar? E aí foi que ele falou, acho que você deve encontrar seu próprio motivo. Não é? E aí tem uma fala, que ele fala assim, né, dele, nada é mais belo do que as sombras. E aí ele imaginava a casa da infância dele. Não é? Eu acho que a gente vai, no final, acho que é o grande desfecho, que ele vai justamente, na sombra em que vai haver a reconciliação. Acho que esse é a grande encarar a sombra, né? Porque, de novo, né, a casa, você falou, a casa por fora é linda, né? Então a gente tem uma imagem que as casas das pessoas são lindas, né? As pessoas são lindas, mas quando a gente adentra mais profundamente, toda a casa tem as suas rachaduras, né? E eu acho que quando a Dora começa a perceber isso no pai, e aí vem muito do roteiro, porque é interessante, porque a filha, a Agnes, pega, de alguma maneira, ela fala, não, você não vai gravar com meu filho, mas ele deixa o roteiro. E ela vai dar uma olhada. E na hora que ela dá essa olhada no roteiro, ela vê algo ali e fala, poxa, mas isso aqui é muita minha irmã. Né? Óbvio, não é explícito no filme, mas ela fala para a Dora, por favor, leia essa parte. Né? E é ali que ela começa a se conectar com a rachadura do pai. Né? E é esse momento, na minha opinião, que há uma mudança drástica no andar da história, que a Dora, com a sua dor, a minha rachadura é muito parecida com a rachadura que meu pai está trazendo aqui. Perfeito. Tanto que ela pergunta, quem contou para ele sobre isso? Foi eu único que vivenciei isso com você, eu não contei nada. E ela vê o quanto que isso é muito mais humano do que personificado. Perfeito. Que isso é muito da característica humana. E o pai sofria por isso também. Muito. A escolha de profissão da Agnes é muito interessante, inconscientemente, porque ela era historiadora. O que o historiador faz? Organiza, classifica, temporiza. Em que tempo? Como isso aconteceu? Desde o início? Como se desenvolveu? Como terminou? Quando ela vai conhecer a história da avó, acontece essa humanização do pai, que você muito bem traz. E quando ela percebe esse lado humano do pai, desvilaniza, né? Sim. Cai o pai mau. E vem o quê? Perspectiva do pai humano. Não é o pai bom, é o pai humano. E aí elas trocam as semelhanças, né? Porque quando ela lê a história e vê como que a avó sofreu, isso humaniza a avó.
A mãe dele não é aquela mãe que não me escolheu, Isso. que preferiu não ficar comigo. Porque se a mãe ama, o pai ama incondicionalmente, como assim não fica comigo? Não me escolheu, eu não sou bom o suficiente. Então é possível você olhar para a sua história não só pela sua perspectiva, mas a história do outro na sua vida, entendendo a história do outro na sua vida. Não só a sua história, sabe? Como o outro foi ou não foi, a sua perspectiva. Visão, né? Então, isso humaniza e traz a abertura para que a gente possa o quê? Perdoar, acolher, compreender, elaborar. Então tem um lugar aqui também, agora eu reconheço também que meu pai não foi um puta egocêntrico. Meu pai era um poligâmico, por isso que ele foi embora, um narcisista. Não é simples assim. Uhum. É sobre entender a história. É sobre você entender que falhou e separar. Meu pai não me amou da função, sabe? Da falha de função. Porque ele falhou enquanto pai. E é interessante também perceber que ele se reconhecia na nora. É dito, Marcelo, que quando nós vivenciamos determinados traumas na nossa vida, na nossa infância, e aí você constitui família, seu filho está naquela idade em que você teve aquele trauma, a transferência é muito forte. É. Então você tende a projetar a sua criança ferida no seu filho. E esse filho sofre, e ele se reconhecia muito na nora, porque da mesma forma que a mãe abandonou ele, ele também a abandonou nesse processo. Como abandonou a mulher e a irmã, né, a outra filha. Mas esse abandono estava a serviço do quê? Desse trauma que atravessou esse homem a vida toda. Sim. Ele foi atravessado por isso. Então a gente tem ali, como você colocou no desfecho desse filme, o que a gente vê? Que a criança, quando ela sofre determinados traumas, ou ela tem a revolta, não só a pessoa se sente revoltada, né? Mas a criança em especial, que não tem recursos terapêuticos, internos, melhor dizendo, né? Não terapêuticos, podem ser terapêuticos, compreensão é um recurso terapêutico. Mas internamente, se você não tem recursos para se defender do desagradável, a criança ou ela, para sobreviver àquilo, ela desenvolve uma defesa de uma hiperadaptação. Então ela amadurece antes do tempo. Ela amadurece, entre aspas, cresce antes do tempo, porque agora ela tem que cuidar. Agora ela tem que proteger. Agora ela tem que cuidar da ferida da mãe, que foi abandonada. Agora ela tem que sustentar. Então ela não pode ser criança. Ela não pode depender. Ela não pode ser cuidada. Ela tem que acolher. Ela tem que amparar. Então, as necessidades dessa criança ficam em haver. Ou a criança vai para a defesa do silenciamento, do desligamento emocional. E ela fica naquele silêncio, que muitas vezes é permeado por culpas, como você trouxe. E o Firenze, ele tem uma metáfora do bebê sábio, da criança sábia, que nessa necessidade de amadurecer cedo demais para salvar o ambiente, que é uma compreensão de que se eu não fizer alguma coisa vai desmoronar e eu não vou sobreviver, percebendo que ela tem que crescer rapidamente, essa adaptação não sendo uma adaptação saudável, é sobre, ele fala assim, da fruta que está verde, é como se essa criança fosse uma fruta, que ainda não está amadurecida e que é bicada por um pássaro. E quando essa
fruta é bicada pelo pássaro, ela é exposta antes do tempo. E como por ser exposta antes do tempo, ela apodrece. É a criança, que por cedo demais ter que amadurecer, faz com que ela sinta demais, cuide demais, que ela troque espontaneidade por vigilância. Sim. Faz com que ela troque a dependência por controle, faz com que ela troque a infância por responsabilidade emocional. Tudo isso porque faz com que ela muitas vezes não se case, não faça escolha afetiva, porque ela permanece naquela família como a grande cuidadora, aquela que é chamada para tudo, aquela que vai resolver tudo. Muitas vezes essa pessoa sofre de uma maneira tão excruciante, sem saber que ela não é a salvadora, mas o papel dela é como salvadora, e ela vai ser reconhecida como salvadora. É aquela que muitas vezes no seu silenciamento se suicida, fica depressiva, extremamente solitária, porque não viveu a própria vida, porque sobreviveu. Então, esse filme fala sobre a gente observar que muitas vezes a gente está no modo sobrevivência e não viveu a vida e não está fazendo escolhas, achando que isso é bom. Por isso que não é uma adaptação saudável. E aí você vê a pessoa com crise de pânico, com crise de ansiedade, com depressão, isolada, solitária, muitas vezes porque foi uma criança, na metáfora do Firenze, sábia, mas é um falso sábio. E isso é uma coisa que a gente precisa ficar atento e observar. E às vezes, não fazer esse papel é praticamente impossível, porque fica tão enraizado, e aí que vem a justificativa da ausência, porque eu não consigo me adaptar. Eu tenho esse modelo que é o que resolve tudo. Uma hora cansa, uma hora você não dá mais conta. E aí, assim, já que eu não consigo me adaptar, flexibilizar, eu sumo, eu fujo, né? Então, talvez até pegando o gancho, a própria questão do pai, essa fuga, né? Essa incapacidade de se reajustar ou se flexibilizar, saindo, por exemplo, nesse papel do que resolve tudo. E uma criança que cresce, né, dentro desses moldes, imagina o fardo, né, de ser que resolve tudo de todos. E aí não só o fardo de ter esse gasto energético, mas a autorresponsabilização quando não dá certo. Exato. Então, quando faz o cuidado e não dá certo, assumindo essa culpa de ter fracassado, de ter errado, porque afinal de contas é o pilar, às vezes estrutural de uma família, né? Ela se põe desde pequena e assim vai o resto da vida. Quer dizer, até um dia que ela talvez vai acordar falando, não preciso ser mais o salvador da pátria, ou a salvadora da pátria, porque ninguém é. Cada um tem que se salvar, na verdade, né? Nós somos apoio. Assim como terapeuta. Um terapeuta não salva ninguém. Nós somos apoio para que a pessoa se salve, né? Se identifique e se salve. Ninguém é um comprimido para ser ingerido e resolver os problemas dos outros. E aí você percebe que nesse papel, quando a gente fica nesse papel de salvador, a gente representa papéis, a gente performa, e você vê as performances como essa que eu citei, de alguém que é o cuidador, que faz tudo e tal, que é alguém que não aprendeu a depender, que não aprendeu a pedir, que não sabe, e é tão bom às vezes você depender construtivamente, ser cuidado, sabe, ser amparado, porque às vezes o orgulho da gente faz com que a gente tenha dificuldade de pedir ajuda. Por quê? Porque você é o grande salvador, como é que você pode precisar de ajuda? Que é a questão do herói, como é que um herói vai pedir ajuda? Um herói, ele é o herói. Se ele é o herói, se ele é o Superman. Ele é perfeito. Se ele é o Superman. É o pai perfeito, é a mãe perfeita, é o profissional perfeito. Que é quem entra nessa falta de flexibilização. Exato. Sair dessa identidade que é muito forte, extremamente performática e que tem que dar conta para... Não, legal, acho que eu posso ajudar, eu posso estar, né, disposto a querer ajudar, mas vai ter um momento que eu vou precisar dessa ajuda. E sabe, pro final do filme, eu gostaria de pedir licença para, nesse contexto, para a gente finalizar da seguinte maneira. Primeiro,
O Firenze também, por sua vez, fala que quando a linguagem da performance, da sobrevivência, se torna substituta do acolhimento, isso é pernicioso, porque leva a tudo isso que nós comentamos. É necessário, torna-se necessário, que é o que a psicanálise faz. Vamos falar da dor, vamos falar da rachadura, vamos falar como você se sentiu, o que essa dor, como essa dor reverberou em você, sobre o reconhecimento da raiva, sobre o reconhecimento de que, ok, meu pai e minha mãe foram muito bons nisso e nisso, mas nisso não me acolheram, e tudo bem. Porque aí vem aquela coisa, não quer dizer que não me amou, não quer dizer que eu não sou importante, não quer dizer que eu não fui amado suficientemente, mas doeu. Doeu isso, doeu aquilo. Falar sobre isso, trazer para essa clareza da consciência, é fazer parar, não substituindo, fazer parar esse modo de sobrevivência, de defesa que a gente desenvolveu, de performar e de se defender de uma forma preventiva, retroativa, em relação a esses traumas nossos. E quando você vai lá para o final do filme, quando aí o Gustavo desmaia, lembra? Ele vai para o hospital. Ou sem traço, né? Porque a Rachel, a atriz, não quer trabalhar, não vai poder gravar. Fez muito bem, foi autêntica, concorda? Foi super autêntica. Isso não é para mim. Eu poderia ganhar créditos performando aqui esse papel, e ela era muito boa como atriz, mas ela falou, não tá legal. Aí o pai acaba caindo numa depressão, né? Bebe todas lá, acorda no chão. E isso tudo no timing certo, porque é o momento em que a Dora descobre, através do roteiro, todas essas dores, essas rachaduras do pai. Então aí tudo se conecta, né? E realmente acho que ver o pai na cama é tangível essa fragilidade do pai. Esse lado humano fica muito mais tangível. E aí ela se conecta com toda essa dor que ele traz no roteiro, e aí talvez a grande virada, que ela fala, né? Não fala, mas vamos gravar. Vamos fazer, né, pai? Você é tão rachado como eu, né? E aliás, nossas rachaduras são muito próximas. Então vamos fazer, né? E aí, enfim, acho que a gente vai falar um pouco sobre o final do filme, né? Porque assim, a licença que eu peço, é sobre um livro que é um romance, mas ele traz algo tão forte, mas tão forte. Conta a história, a própria narradora, o livro chama-se Um Prefácio para Olivia Guerra, da Helena Ferraz. E o livro fala sobre um prefácio, que é o próprio livro, como eu disse, que ela faz para a mãe dela, a própria narradora. O que acontece com essa narradora? Aos 8 anos, ela vê, no romance, ela vê a própria mãe tirar a sua vida, se suicidar. E aí, essa mãe, que era uma poetisa, possumamente se torna muito conhecida. Então imagina, sua mãe se foi da sua vida, da sua existência, dessa forma tão traumática, e forma essa que foi assistida por você, e agora você vai fazer um prefácio sobre a obra dela, mulher essa que é muito aclamada pelo seu público, e você tem uma ambivalência de sentimentos em relação a essa mãe, que você amava, mas te abandonou. Você tem raiva dela, você ama ela, mas você também odeia ela. E ela diz o seguinte, ela fala assim, ela fica com um eco na vida dela, né? E se as pessoas forem embora quando está tudo bem? Porque para aquela criança estava tudo bem, mas a mãe dela foi embora. E aí ela diz assim, a criança, abre aspas, e quando ela disse para mim que tudo que ela podia amar, tinha amado a mim e ao meu irmão. Disse que eu era o mundo todinho dela e que eu iria entender antes de saltar, parada de costas, como uma árvore que sempre esteve parada. Eu chamando, mãe, mãe, mãe. A mãe não olhou, ficou árvore e se lançou.
O som de quem cai do 9º andar é um zumbido que não sai nunca de quem escuta. E o comentário, fecha aspas, e o comentário é: se tudo que essa mãe podia amar, ela amou a mim, e mesmo assim isso não foi suficiente para ela, para que ela escolhesse ficar viva, então me entendo insuficiente e desamparada. Como vai ser para essa pessoa viver assim, daí para frente? Aí vamos fazer uma conexão com o final. Quando ele então desmaia, vai para o hospital, elas acolhem e ela resolve fazer o filme e muda, né? Muda o cenário. Muda totalmente. No filme eu até pensei, né? Nossa, reformar a casa. Né? E era o cenário, era outro cenário. Era uma abertura. Era, ok, mas vamos fazer um pouco diferente do que está no roteiro? Subentende-se que eles consensaram alguma coisa e vai para a cena e ali o Eric Neto está lá, ele vai embora, daí ela começa a se direcionar para aquele cômodo onde supostamente vai acontecer a saída da vida dela. Ele volta porque esqueceu o celular e aí fica no ar, né? Fica no ar se aconteceu ou não, mas aquele olhar, aquela conexão que houve ali, que você falou que vai comentar, entre o pai e ela, teve uma representatividade curativa. Uhum. Tanto da perspectiva dela enquanto filha que passou por tudo aquilo, com as suas rachaduras, como para ele, que é essa criança que ficou nesse lugar de morte, né, de aniquilamento emocional. É como se, naquele momento, Mal, que eu interpreto, é como se aquilo representasse a cura de um e de outro, mas um através do outro, e uma reconexão entre eles. Como se tivessem se conectado pela dor mesmo, né? A conexão pela sua fragilidade, a conexão pelo esse lado humano. E nesse momento já não é mais pai, filho ou filha, são dois seres humanos. Né? E aí eu acho que é importante, a questão da casa, veja, a gente falou muito sobre as questões que vai passando de geração para geração. E a necessidade, e a gente fez isso muito na terapia, de algum momento a gente tomar a iniciativa e não repetir mais. Ressignificar, seguir em frente, né? Eu acho um pouco da mudança de cenário, até um pouco disso. Eu não preciso repetir a casa e fazer tudo igual. As rachaduras. As rachaduras. Eu vou para um outro ambiente que talvez significasse essa ressignificação. Apesar de estar contando a mesma história. E apesar daquele outro local significar a casa, né? Então esse é um ponto dessa ressignificação. E o segundo ponto, que vem essa parte final da conexão, é que a cena era do suicídio. Fecha-se a porta e na história passada a mãe do Gustav se mata. Mas nessa história o diretor, que é o próprio Gustav, corta a cena, né? Não há o desfecho do suicídio. E aí tem algo que é muito sutil, que ele fala, olha, vamos continuar a gravação depois. Quer dizer, há uma continuidade. Perfeito. Né? Não tem um fim, que foi a história real dele. Mas ele, de uma maneira, ressignifica, e mais ainda, uma continuidade com quem? Com a própria filha. Porque é ela que é a atriz da história, né? Perfeito. Então tem toda uma simbologia que talvez, de novo, até não sei o quanto consciente foi, mas que traduz essa ressignificação terapêutica. Quando a gente fala em ressignificar, né, é trazer uma nova visão. Então, de certa forma, ele fez isso para a vida dele, mas ao mesmo tempo ele criou um próximo passo com a própria filha. A vida continua. Porque, tem vida para nós. Obviamente, essa cena seguinte que ele vai filmar pode ser o próprio suicídio, a gente não sabe, porque o filme acaba, mas
a ideia que me passa é essa continuidade. Ó, vamos parar e vamos seguir depois. Me parece que vai haver uma sequência que não necessariamente é um fim. Né? Como se a volta dele também, para buscar o celular, fosse uma abertura para ela repensar aquilo. Que talvez ele gostaria que tivesse acontecido com ele, porque ele volta da escola antes da mãe se matar. Então, o sonho dele, que a mãe olhando para ele, ressignificasse, mudasse, e é o que, na minha opinião, é o que acontece no filme. O filme não há esse desfecho igual da vida real, há uma ressignificação, e muito pautado em quem? Na filha, porque a filha vai continuar, e aí, né, aí no final ele aprova ela, né, na minha opinião, né, ele dá um sorriso, ela fica também satisfeita por finalmente ter o reconhecimento desse pai que ela buscou a vida toda, né, mas tudo de uma maneira muito velada, né, muito, né, muito. bem ali, assim, no limite de quase nada, né, mas como eles, né, se conhecem, sabe que aquilo é muito, né, a risadinha do pai e a resposta dela, para eles que se conhecem, isso é muito. E aí você vê uma sensação de alívio nela muito forte, né? Muito. E essa continuidade com o pai, talvez ali, assim, é uma nova história dali para frente. É uma dupla aceitação. Eu te aceito como você é e você me aceita como eu sou. Eu tenho as minhas rachaduras, você tem as suas. Mas é possível a gente seguir. O ponto de convergência entre tristeza e felicidade é o aprendizado. Porque na felicidade, se você ficar idealizado, você não aprendeu nada com isso. Uhum. Se aquilo não servir construtivamente, o teu bem-estar, a tua felicidade, para que você possa levar isso para frente e para um bem maior do coletivo, você não aprendeu nada. Se você ficar preso na tristeza, nas perdas, nos lutos, na depressão, na ausência, na inferioridade, na rejeição, no desamparo, você também não aprendeu com aquela dor. Então, o aprendizado foi o que prevaleceu, né? Subliminarmente nesse desfecho que se deu. E é com isso que a gente fica. Por quê? Porque nós sempre vamos ficar com essa continuidade. A gente quer sair do modo sobrevivência, do modo defesa, para que a gente possa viver a nossa vida, a nossa história e honrar essa história como pode ser. Não querer mudar, não querer, sabe, fazer uma coisa maquiada, bonita para aparentar, que é o que a gente está vendo na sociedade da performance hoje, nas relações. Sabe, você não pode ter defeitos, você não pode ter imperfeições. Eu não suporto viver com as suas imperfeições, nem você com as minhas. Então a gente se relaciona superficialmente porque a gente continua na defesa. Isso não é legal para as relações. Isso afasta. Isso não constrói. Então essa é uma grande mensagem que esse filme traz para nós, né? Da gente seguir por esse caminho de ir para o mais construtivamente. Que, do mesmo jeito, que eu tenho as minhas rachaduras, eventualmente elas doem, eventualmente algumas até eu minimizo, eu consigo entender, compreender, outras talvez não. Tudo bem. E eu começo a enxergar o outro dessa maneira. Mesmo que esse outro, que é a figura de um pai, que também, né, pai e mãe, eu falo, não são seres humanos para um filho, eles quase voam, né? Porque a gente tem essa ideação de pais que é o que resolve tudo, que tem que ser perfeito, né? E no fundo não são. Não são. Muito desses conflitos familiares vêm dessa ideação do filho que não, meu pai e minha mãe não poderiam jamais ter feito isso. É óbvio que machucam a gente, mas esse não poderiam, por quê? Porque eles não são seres humanos, né? Com certeza. Tão humanos quanto a gente, né? Que é essa conexão que é o que, para mim, resolve a problemática do filme. Resolve, não resolvendo tudo, obviamente, mas resolve essa conexão que estava perdida. Essa rachadura. E que fazia mal para todos. Né? Essa rachadura, né? Essa não conexão fazia mal para todos. E aí, quando o pai vem trazer essa possibilidade, mesmo que não seja da maneira mais adequada, que é o reconhecimento do eu, mas ele vem propor para a filha essa conexão. Né? E a filha, de uma maneira, consegue acatar. Isso vai fazer bem, não é só para o pai, mas provavelmente para a filha, né? Que já depressiva, tentou suicídio, né? Então, acho que esse, para mim, é o grande desfecho. E no final, não me parece mesmo a história da mãe dele, era a história
para a filha. O que você vê ali é que os impulsos de vida se sobressaem em relação aos impulsos de morte. A morte das relações, houve um ressuscitar, né, ali, porque as relações estavam anestesiadas, mortas entre eles, vínculos entre eles, e ganhou vida. E detalhe, um plano de fundo que era a morte da mãe. Ele só veio porque a esposa morreu. Né? Então até nisso, né? Um cenário, não é talvez um momento, mas foi o que aconteceu para ele voltar. Somos atravessados por muitas mortes e elas fazem parte e a gente segue com elas, mas aprendendo com essas mortes simbólicas, né? Marcelo, eu quero te agradecer profundamente por essa experiência. Eu que agradeço. Muito rica. Tenho certeza que vai ser rica também para as pessoas que nos assistirem e que vão poder também se conectar com a história do filme e com as suas próprias histórias e vão poder absorver esse conhecimento que a gente trouxe aqui. Que bom, fico feliz. Muito obrigada. É um prazer de novo, agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigado mesmo. Até a próxima.